Alan Capso e nós vamos falar de uma grande falha que foi a campanha da Jaguar com o carro elétrico dela, né? Lembra que a Jaguar fez um comercial muito polêmico aí alguns meses atrás, a gente chegou a falar disso aqui, e na época o que eu falei parece que é a opinião que o pessoal está dizendo, né? O que eu falei na época é que claramente é um comercial para chamar atenção, para todo mundo discutir o assunto mesmo, e isso aconteceu, todo mundo falou do assunto, até eu, que jamais teria grana para comprar um carro Jaguar, falei do assunto também. Agora, parece que no final das contas, o que eu alertei na época, né, esse negócio, tudo bem, você conseguiu ter sucesso em todo mundo falar da marca. Isso vai significar que vai vender mais carros? Aí é outra história completamente diferente, porque tipicamente quem compra carro, principalmente carro de luxo, quer descrição, não quer uma coisa falada, não quer um negócio que, né, assim, e aparentemente eu estava certo nisso daí, o Jaguar teve queda nas vendas e acabou de demitir a empresa de marketing deles. A empresa tinha contrato até 2026 e foi demitida. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Ian Curtis, votava na Margaret Thatcher, Sergei Baita-Bichovsky, passivo russo no Brasil, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só a situação, né? A gente, quando saiu esse comercial, eu falei, não, comercial esteticamente diferente, uma coisa que chama atenção, né? Tá aqui, ó. Imagens reveladas online, veja o conceito do polêmico carro elétrico da Jaguar, né? Uma coisa bem diferentona mesmo, né? Copie nada, que esse aqui é o comercial, ó. Mostra um pessoal vestindo um monte de coisa e mesmo... E falar do carro propriamente, fala muito pouco, tá? Assim, um monte de imagens que chama atenção e coisa tal, quebre moldes e não sei o que lá e coisa e tal, e um monte de gente com roupas futuristas e não sei o que lá, e no final das contas, e o carro, né? Aí o carro veio depois, eu falei, esse comercial é para chamar atenção, o comercial do carro veio depois, e veio realmente o comercial do carro depois. O que eu tenho que confessar para vocês que eu também achei estranho, assim, de novo, não é carro para mim, tá? Eu não sou cliente dessa marca, eu não tenho grana para comprar Jaguar. Mas, de repente, para o público-alvo, para as pessoas que gostam de Jaguar, eu imagino, né? Essas companhias todas fazem pesquisas para saber o que o público quer e coisa e tal. Então, de repente, para a pessoa que compra esse tipo de carro, isso aqui é uma coisa bacana. Pode ser, né? Não sei. Mas eu falei com isso, eu falei naquela época, falei, olha, me parece estranho, me parece que é um negócio que chamar atenção, vão chamar. Se o objetivo é esse, fazer o pessoal voltar a falar da marca Jaguar, né? Conseguiram, um monte de gente falando da marca Jaguar aí na internet, mas aí que tem um problema, né? Nem sempre isso significa que você vai vender mais carro, né? E aí que é o grande problema, parece que realmente não foi o caso. O pessoal está comentando aqui, aliás, o comentário do Nissan Guanais, que é um marqueteiro muito conhecido aqui do Brasil, foi similar ao meu. Ele falou aqui, ó, a agência de marketing da Jaguar acabou de ser demitida depois de lançar uma campanha que nada tinha a ver com a marca de carros de luxo. Como critiquei em novembro, ser falado é uma coisa, fazer com que isso se torne em conversão, ou seja, vender carro, é outra história, né? Enfim, cada vez mais a gente tem visto marcas buscarem a lacração por conta disso. Mas aí que entra o ponto que eu sempre faço com vocês, né? Às vezes o pessoal fica muito preocupado, não, olha só, é uma coisa cheia de lacração, botaram um pessoal andrógeno aqui, que não é homem nem mulher, para representar o carro, e não sei o que lá, que coisa estranha, e não sei o que lá. E é o que eu falo para vocês, a gente não precisa se preocupar com essas coisas o mercado resolve sozinho. Esse tipo de coisa de lacração, de SG, de política identitária, de DEI, coisa e tal, fica um pessoal falando assim, não, que a gente tem que proibir isso, não, temos que proibir, que não pode. Eu falo, cara, deixa pra lá, bicho, a coisa se ajeita, o mercado vai cuidar de tirar essas ideias de jirico da cabeça das pessoas, a gente não precisa se preocupar com isso, a gente precisa se preocupar com a economia. A economia faz diferença, por quê? Porque a economia, a esquerda consegue quebrar de verdade. Isso aqui, a esquerda consegue dar umas petecadas pro alto, mas não tem sequência, não tem escalabilidade, não vai durar por muito tempo, né? Foi o que eu falei na época também do Sleeping Giants, o pessoal apavorado com Sleeping Giants, tem que proibir esse tipo de coisa. Eu falei, caramba,
Não tem que... Deixa disso, solução de proibir coisa, de governo interferir, isso não resolve nada. Deixa que a economia vai cuidar desse tipo de coisa, esse tipo de assunto não tem escalabilidade, não adianta. À medida que eles vão conseguir fazer isso com algumas pessoas, e conseguiram de fato, mas rapidamente caíram na irrelevância. Por que caíram na irrelevância? Porque cada vez que eles usavam a arma deles, eles diminuíam a própria vantagem. Cada vez mais as empresas ficavam receosas de obedecer ao Sleeping Giants e acabar perdendo cliente a troco de absolutamente nada, porque não ganha cliente nenhum. Ninguém ganhou cliente com nada, só perdeu o cliente com essa brincadeira do Sleeping Giants. Então, rapidamente as empresas chegaram no ponto. A mesma coisa com o ESG. Eu alertei, eu fui um dos primeiros a fazer vídeo sobre ESG aqui, quando estava surgindo esse troço. E eu falei na época ainda era no Visão Libertária que eu fazia meus vídeos. Eu falei, agora, esse negócio é uma tristeza, é ruim pra caramba, mas não precisa se preocupar, porque isso está sendo feito pelo mercado, não é mandado pelo governo. O único risco que a gente corre com ESG é alguém a passar uma lei obrigando a ser ESG. Aí fudeu. Porque o Estado exigindo é outra história. Mas enquanto for no mercado, não tem problema. Esse tipo de coisa, o próprio mercado corta fora. E de fato, o que a gente tem visto é um monte de fundo que adotou essa política ESG, todo mundo voltando atrás, porque deu errado, né? Um fundo que tenha foco ESG acaba naturalmente rendendo menos que um fundo que tem foco, não tem foco ESG. Então, naturalmente, isso acabou. Os DEI, né, DEI, que é Diversidade, Equidade e Inclusão, também naturalmente, o pessoal está falando que o Trump que acabou com isso. Não, o Trump acabou com isso no governo. Mas nas empresas, a gente já deu várias notícias aqui de empresas que acabaram com o Departamento de Equidade e Inclusão antes do Trump mesmo. Por que isso? Porque esse pessoal percebeu o problema. Não é que você contratar uma pessoa de orientação sexual diferente ou de uma cor diferente seja um problema. Isso não é problema. O problema é você contratar uma pessoa nessa condição exatamente por ser DEI. Por quê? Porque aí essa pessoa vai entrar na sua empresa com o objetivo de fazer política. Ela não vai entrar na sua empresa com o objetivo de trabalhar. Se você contrata um homossexual que vestiu a camisa da sua empresa para trabalhar, para fazer o trabalho, para fazer a empresa crescer, pô, excelente, ninguém reclama disso. Aliás, está cheio de homossexual em todas as empresas do Brasil aí, e também pessoas de cor, e negros, e pessoas de tudo quanto é tipo, tem aí, não tem problema nenhum. A questão é essa, quando você começa a contratar falando que é por questão política, porque você quer fazer DEI, aí você gera um incentivo perverso, que essas pessoas começam a fazer política. É o mesmo incentivo perverso que eu temo pode estar acontecendo também nas universidades por conta de bolsas de privilégio para pessoas de cor e não sei o que lá. Eu já falei para vocês, eu acho que é muito mais simples, uma maneira de resolver o problema de acesso à universidade no Brasil seria privatizar as universidades, porque uma universidade privatizada vai ter interesse em oferecer vagas para todo mundo que quer entrar na universidade. Aí você resolve o problema, não precisa mais ter cota para isso, cota para aquilo, vai ter vaga para todo mundo, pronto, acabou o problema da cota. Então, essa é a situação. E da mesma forma é o que eu falo, essas lacração e propaganda. Tem um pessoal que reclama, não, porque a empresa XYZ, a United Colors of Benetton, tinha umas propagandas bonitas no passado, com mulheres bonitas e homens bonitos, e agora bota umas propagandas com gente feia, com mulher gorda, cara gordo, não sei o que lá e coisa e tal. E, meu amigo, eu não me preocupo com isso, não. Primeiro, porque eu não compro nada da Benetton, e segundo, porque se quem compra gosta, também não tem nada a ver com isso. E se quem compra não gosta, o mercado vai garantir que esse pessoal vai mudar a estratégia do mesmo jeito e vai acabar com isso. É o que eu falo para vocês, isso é o ponto desse vídeo. Primeiro, né, quem lacra não lucra, mas isso daí a gente já sabia, né? Quem lacra não lucra, todo mundo já está sabendo dessa parada. O pessoal foi lacrar aqui com a Jaguar, se ferrou completamente. Para nós libertários, e para o pessoal da direita também, muitas vezes o pessoal fica preocupado com esse negócio de lacração. Cara, esquece isso, o importante é a economia. A lacração, o próprio mercado joga fora. Se tiver um mercado livre, o próprio mercado descarta as ideias ruins, as ideias que atrapalham isso, essa lacração toda, né? Aí, tá aí, pronto. Resolvido o problema da Jaguar.